Vamos falar agora nesse vídeo sobre a função bypass. A função bypass é uma característica dos drivers da Delta, da linha A2, em que ela permite você passar o sinal de um driver para o outro. Isso pode ser feito, tá, via CN1, tá, ou via CN5. CN1 e CN5. CN5 é a entrada do encoder e CN1 é o conector principal. Aqui, ó, no conector CN1, onde nós usamos aqui, ó, o pino, aqui, esse aqui, o pino de direção e o pino de pulso, certo? O 37, o 38, 41 e 43. E o sinal a gente tira daqui, ó, da saída AO, o A e o A barrado, o B e o B barrado. O CN5 está aqui do outro lado, a entrada do encoder, certo? Se eu quiser usar o encoder, eu pegaria essa saída daqui de um servo e colocaria na entrada do outro e teria que indicar que o sinal vem daqui. Na nossa conexão, a gente está fazendo exemplo usando o sinal de pulso direção, certo? Ou seja, a gente tem um servo X, onde o sinal entra aqui, vindo de um gerador de pulso, que ele está trabalhando no modo PT, pulso direção. Aí nós configuramos para ele sair aqui, tá, no 21, 22, 23 e 25, e ligamos essa saída novamente no sinal de pulso de direção. O parâmetro para configurar isso, um deles, é o P174. Na verdade é mais de um, tá? Os parâmetros envolvidos são o P174, e aqui em cima o P100. O P174, tá? Nós indicamos como é o pulso, ou seja, tá? Eu vou pegar o sinal do meu servo e vou direcionar para a saída o A, o B e o Z, os sinais, tá, do conector CN1. Eu poderia fazer isso também de outra forma, aqui, ó, mandando feedback do motor, mas nós vamos ver isso aqui daqui a pouco, porque tem algumas características, mas a princípio nós vamos repassar esse sinal. E aqui o P100, nós temos que definir que o sinal de entrada é um sinal de pulso direção, e se ele tem a lógica positiva ou uma lógica negativa. Vou exemplificar, só um segundo. Eu fiz a conexão no primeiro servo, tá? Só para a gente ver a configuração dele.
Ele está configurado para modo pulso direção, tá? Está dizendo que ele vai fazer o avanço no sentido horário e o retrocesso no sentido anti-horário. Nesse primeiro driver, essa questão aqui do pulso de entrada, ela tem que ser referente ao sinal que está vindo pelo gerador de pulso, que no caso aqui eu estou usando um CLP, um DVP14SS2, para me definir aqui o sentido, tá? Para me definir que é um sinal de pulso de direção e o sentido. No outro também está dessa maneira, mas quando nós trabalharmos no modo PR, nesse daqui, esse não vai fazer, nesse primeiro servo, essa configuração não vai ser irrelevante, porque a geração do sinal é interna. Não só no modo PR, tá? Também esse sinal pode ser transmitido por qualquer modo de operação, modo de velocidade, mas ele tem algumas características, tá? Vamos continuar aqui. Acho que aqui no conector, acho que dá para mostrar. A gente pega esses sinais aqui de saída, como eu peguei esses daqui, e liga aqui, né? Não dá para ver, mas a gente liga na entrada aqui do pulso de direção. Esse daqui, ou seja, aqui eu tenho 3 servos. O primeiro entrou no segundo, o segundo entrou no terceiro, o terceiro está vazio. Vamos ver. Esse é o primeiro eixo e esse aqui é o segundo eixo. Aqui nós temos configurada a resolução do motor em 1280 por 1, ou seja, ele vai trabalhar com 1000 pulsos por volta, tanto esse quanto o segundo eixo. Aqui a gente pode ver aqui. Programinha, só para que a gente possa ver. Esse daqui é a entrada, é o retorno do sinal do primeiro servo, do ID2, e aqui é do segundo, ID03. Vou colocar aqui. O programa aqui que eu estou usando no CLP é um programa bem simples, tá? Só para ilustrar. Ele só tem 2 comandos simples. Um para que ele gere uma frequência de saída constante e um para que ele gere uma frequência com um pulso determinado. Uma frequência de saída com pulso determinado. Mas nada além disso. Muito simples. Está determinado aqui. Aqui liguei os 2 servos. Está trabalhando aqui nessa frequência, tanto um quanto o outro. E aqui, veja bem, o M11 ele vai gerar uma frequência constante de saída. O M10 ele vai gerar uma frequência de saída de 5K, mas só por 2000 pulsos. Posso inverter esse sentido de rotação. Também posso inverter aqui a frequência.
Desliguei porque fica dando interferência no microfone. Uma característica interessante é que, uma vez definido, tá, a maneira como o sinal vai ser repassado, eu não preciso necessariamente que o primeiro servo esteja com o servão ligado. Eu vou ligar simplesmente o segundo motor, que é isso aqui. Você pode perceber que vou colocar ele para girar, mesmo com o primeiro servo desligado, o sinal ele vai ser passado. Desligado sim, veja bem, ele está ligado, só o servo on que não está habilitado. Deixa eu ligar no segundo. Cabe uma observação nesse modo de operação, que é o seguinte, que não existe uma referência de posicionamento entre o primeiro eixo e o segundo eixo. Você viu que eles trabalham na mesma frequência, tá? Mas não necessariamente na mesma posição, porque não existe nada predefinido. Para fazer esse tipo de configuração é uma outra aplicação que nós vamos ver mais para frente. Mas dessa forma já resolve alguns casos. Eu vou fazer um posicionamento manual num dos servos para você ver que, mesmo fazendo um posicionamento manual, ele vai para partir da posição que o eixo estiver parado. Viu? Nesse caso, funcionou tudo perfeitamente, só que eles ficaram desposicionados um em relação ao outro. Um parâmetro que é importante ver aqui é o P174. No P174 eu disse que eu configurei para que na minha saída A ou B fosse repassado o sinal do CN1. Ou seja, uma vez que o servo drive esteja ligado, mesmo que não esteja em servo on, o sinal vai ser repassado. Ele em default, ele vem aqui para dar um feedback do encoder do motor. Mas nesse caso, muda, algumas características mudam. Eu vou pausar o vídeo, mas antes eu vou modificar aqui para que ele assuma agora que o que está sendo repassado é o encoder do motor.